Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6, versículo 60. João 6, 60. Diz assim o texto: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está escrito Filho de Deus, mas Filho do Deus vivo. Feche seus olhos, por favor, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos por esta manhã. Obrigado em primeiro lugar por tantas pessoas decidirem ter uma nova vida em ti. A minha oração neste momento agora é que o Senhor me anule por completo neste altar. E que a tua palavra venha fluir deste lugar. Que as tuas palavras penetrem no coração de cada um dos teus filhos e na mente. Que haja uma transformação genuína. Porque um ser humano que anda contigo, ele nunca mais é a mesma pessoa que ele era. Ele se torna numa nova criatura. E as coisas antigas, diz a tua palavra, já se foram. E tudo se faz novo. A minha oração é que haja um nível de salvação sobre este lugar. Que haja cura sobre este lugar. Não só cura física, mas principalmente cura na alma. Que pessoas sejam restauradas nas suas emoções. E que a tua palavra, Senhor, a tua palavra venha frutificar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Deus, por favor. O capítulo 6 do livro de João, se você tiver a curiosidade de ler em casa, começa dizendo que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, ele vai para um lugar deserto, e ele chega nesse lugar deserto e vem uma multidão atrás dele. Ele senta com os discípulos, ele manda os discípulos dividirem o povo em grupos. Ele pergunta para os discípulos se eles tinham alguma coisa para dar de comer para aquela multidão. Os discípulos chegam ao ponto de dizer assim: mas como que nós vamos comprar alguma coisa? Tem que ter muito dinheiro para comprar comida para essa multidão toda. Aí de repente um discípulo se levanta e fala assim: olha, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, ele glorifica o Pai em primeiro lugar, ele multiplica esses pães, esses peixes, e ele dá de comer a toda aquela multidão. A Bíblia diz que os discípulos saíram daquele lugar, pegaram um barco de novo e atravessaram o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, a mesma coisa. Então quando eles atravessam o mar da Galileia, a Bíblia diz que Jesus ele não entra no barco com eles. E Jesus, depois quando começa a cair a noite, a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas para se encontrar com os discípulos. Os discípulos, quando olham, no primeiro momento eles acham que é um fantasma. Jesus se apresenta para eles e Jesus entra no barco com eles. Eles atravessam o lago e agora eles chegam até o outro lado do lago. Eles tinham ido para um lado e eles voltam agora para o outro. E o texto é muito claro. O texto diz que a multidão, quando fica sabendo que Jesus já não estava mais desse lado que ele tinha ido, que ele tinha saído para o outro lado, a multidão vem atrás de Jesus. E agora a gente chega no versículo 60. O texto diz que, coloca o 60 para mim: dura esse discurso. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? O versículo começa dizendo que duro. Eu queria que você tentasse imaginar. Jesus, ele acabou de multiplicar pães e peixes, ele fez um milagre, ele atravessa agora para o outro lado da margem, e agora ele começa a pregar, mas ele está trazendo um discurso duro.
E quando ele traz um discurso duro, quando ele estava multiplicando pães e peixes, estava cheio de gente comendo, e ninguém estava preocupado com o que estava sendo falado, porque afinal de contas tinha comida. Agora ele atravessa pelo outro lado, e ele começa um discurso duro. E quando ele começa um discurso duro, as pessoas começam a ir embora, porque o discurso de Jesus naquele momento era muito duro. Aí ele vira para os discípulos assim: todos estão indo embora, e vocês? Vocês também não querem ir, não? Aí a Bíblia diz que os discípulos se levantam e falam assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não sei se faz sentido para você, mas essa palavra ela mexe muito comigo, porque tem muitas pessoas que nos dias de hoje procuram Jesus por aquilo que ele pode oferecer, e não por aquilo que ele é. As pessoas vão para a igreja porque elas acreditam que elas, quando vão para a igreja, oram, buscam a Deus, elas choram, se quebrantam, e elas pedem muitas coisas, e de fato, muitas vezes, Jesus libera aquilo que elas pedem. Mas eu vim nessa manhã para trazer para o teu coração uma mensagem e te dizer que Jesus ele não é um Papai Noel. Jesus ele não é um ser de barba que está sentado num trono e que veio a esse mundo só para satisfazer as nossas necessidades. A primeira coisa que Jesus veio fazer na terra, se você estudar as Escrituras com calma, foi nos conectar de volta numa relação com o nosso Pai. Porque a Bíblia diz que o pecado, quando ele chega na humanidade, a conexão do homem com Deus, ela foi interrompida. Então Jesus veio à terra para simplesmente trazer de volta a conexão que havia sido perdida. Então o propósito maior de Jesus não foi te dar e não foi me dar alguma coisa. O propósito principal de Jesus não é curar pessoas. Isso faz parte de um processo de quem anda com Jesus. Mas o propósito principal não é curar pessoas. Não é fazer o cego voltar a ver. Não é fazer o surdo voltar a ouvir. Não é fazer o desempregado arrumar um emprego. O propósito maior de Jesus é nos conectar de volta com o Pai. Porque quando eu entendo, quando você entende que nós não temos somente um Deus, mas nós temos um Pai, a nossa relação de pai e filho, ela muda. Porque um filho, ele não anda com o pai por aquilo que o pai pode oferecer, mas o filho anda com o pai por aquilo que o pai é. O dia que os meus filhos andarem comigo por aquilo que eu posso dar, muitas vezes eles pedem as coisas e às vezes eu nego, mesmo podendo fazer. Mas por que você nega, pastor? Porque eu não posso acostumar os meus filhos a tudo que eles pedem eles receberem. Porque senão daqui a pouco eles vão começar a acreditar que eu só sirvo para dar alguma coisa para eles. Então tem momentos que às vezes eles pedem algo que eu posso dar, mas eu não dou. Porque você é ruim? Não, porque eu preciso ensinar os meus filhos que a minha relação com ele está muito além de uma relação daquilo que dá, mas uma relação daquilo que nós conectamos um com o outro. Você está comigo aqui? Assim é Jesus. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para fazer com que o pecado no mundo acabasse. Apesar de nós continuarmos pecando e não deveríamos, mas ele veio, a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? É criar o pecado sobre a tua e sobre a minha vida. Porque o diabo, ele não pode lutar contra Deus. Deus é tão soberano que o diabo não tem poder para lutar contra Deus. Então o que o diabo faz? Ele toca naquilo que é principal para Deus na terra, que sou eu e você. Porque quando ele toca na tua vida, quando ele toca na minha vida, ele está tocando diretamente no próprio Deus. Porque a Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança do Criador. Então quando ele toca em mim, quando ele toca em você, ele está tocando diretamente em Deus. E esse tocar, eu preciso que você entenda, o diabo ele não tem poder de tocar. A Bíblia diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. E a única forma do diabo tocar na tua vida e tocar na minha é lançando dardos inflamados na nossa mente, é nos direcionando a fazer coisas que desagradam o Criador. Exemplo que eu vou te dar, simples e objetivo. Como eu te disse, eu tenho 3 filhos. A pior coisa que tem para um pai é um filho desobediente. A pior coisa que tem para um pai é você pedir ao filho para fazer alguma coisa e ele nunca faz aquilo que você pede. A pior coisa que tem para um pai é você ir em um ambiente e o teu filho desonrar no ambiente em que ele está.
é as pessoas olharem para você e falar assim: teu filho não tem educação. Graças a Deus isso não acontece com a gente. Mas essa relação entre um pai e um filho, a Bíblia toda, quando a gente lê, a gente precisa entender que nós não somos servos, nós não somos criatura, nós somos filhos, filhos amados pelo pai. Por mais que um pai tenha um filho com problema nas drogas, ele nunca vai deixar de ser filho. Por mais que o filho ande nos lugares que não deveria, o pai, mesmo não concordando com as atitudes do filho, o pai continua amando o filho, porque a relação do pai com o filho não tem a ver com aquilo que o filho faz, mas tem a ver com o que o filho é. Assim é a nossa relação com Deus. Jesus, ele veio reconectar aquilo que havia se desconectado. Jesus veio trazer uma conexão entre o pai e o filho novamente. Tanto que a Bíblia diz que quando ele está na cruz do Calvário, quando ele entrega o seu espírito, ele diz: está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar, deixa eu te explicar melhor, existia no templo 3 lugares, era o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio é onde eram feitas as ofertas, o santo lugar é onde tinha a mesa da proposição, e no santíssimo lugar onde tinha a arca da aliança. A arca da aliança representava a presença de Deus. Então, ninguém podia entrar no santíssimo lugar, porque se entrasse no santíssimo lugar, era consumido. Se tivesse em pecado, ele era fulminado naquele momento. Então, quando Jesus entrega o seu espírito na cruz, a Bíblia diz que o véu que separava o santo dos santíssimos, ele já não separa mais, o véu é rasgado de alto a baixo. Em outras palavras, o que o Jesus estava entregando na cruz é que o meu e os teus pecados estavam sendo entregues. Isaías capítulo 53 diz que ele levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Você está comigo aqui nessa manhã? Então, se Jesus entregou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, e a única coisa que separa um homem de Deus chama-se pecado, não existe nada que possa me separar do amor de Deus. A Bíblia diz que nem a profundidade, nem a altura, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. A única coisa que me separa de Deus é o pecado, porque quando eu peco, entenda bem, quando eu peco não tem a ver com Deus, mas tem a ver comigo, porque quando eu peco eu tenho vergonha de chegar até a presença dele. Por isso o diabo é especialista de colocar o pecado na vida das pessoas, porque quando você peca, até para vir para a igreja você tem vergonha, porque você não se acha digno de estar na presença de Deus. Enquanto Deus está de braços abertos esperando o pecador, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus veio para trazer vida eterna para você e para mim. Jesus veio para nos mostrar que existem coisas muito mais valiosas na terra do que as coisas materiais. E por isso ele, naquele momento, do versículo 60 em diante, ele está expressando o seguinte: ei, esse povo, ele só me busca por causa do pão que eu ofereço, quando na verdade eu estou dando uma palavra dura para saber de verdade quem são aqueles que estão dispostos a ouvir a verdade. Porque quando você recebe bênção de Deus, as coisas estão acontecendo, é muito bom adorar a Deus e qualquer um adora. Mas quando tudo está ruim, é nesse momento que a gente vê quem são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Eles ficaram cativos por 70 anos. E se você estudar com calma o motivo do cativeiro, a Bíblia fala no livro de Levítico que eles deveriam trabalhar 6 anos a terra prometida, mas no 7º ano eles deveriam descansar. Mas eles não descansam porque eles estavam prosperando, e por estarem prosperando muito, eles continuam trabalhando. Ontem eu fiz um café da manhã para pastores aqui, tinha aproximadamente uns 60, 70 pastores. E eu estava falando para os pastores, rasgando o meu coração para eles, e vou falar para você, eu estou em crise. Eu estou em crise. Por que você está em crise, pastor? Porque hoje a gente está pastoreando uma igreja linda, uma igreja que não para de crescer. Uma igreja que cada culto, 40, 50 pessoas se convertem. Uma igreja que todo batismo é 70, 80 pessoas sendo batizadas. Uma igreja que não para de crescer. Uma igreja que acabou de comprar um terreno gigante no meio da Barra da Tijuca, um dos lugares mais valorizados do Rio de Janeiro. Uma igreja que tem quase 2.000 membros. Uma igreja que tem recursos na conta para daqui a pouco começar a construir a obra.
E por que você está em crise, pastor? Eu estou em crise porque nem sempre o lugar onde está tendo prosperidade Deus habita. Você está comigo aqui ou não? Eu estou em crise porque eu não quero estar num lugar onde está tudo dando certo, mas Deus não está nele. Eu não quero estar num lugar onde as coisas acontecem, eu vejo milagre em cima de milagre, coisas acontecendo, pessoas sendo curadas de enfermidades, mas eu não quero estar num lugar onde Deus não está provando. Como assim, pastor? Você talvez não tenha entendido, eu vou te explicar com mais calma. Nem tudo que está dando certo tem Deus no negócio. Por isso essa palavra, Jesus chega e dá uma palavra dura. Quando dá uma palavra dura, eles começam a ficar desconfortáveis e estão indo embora. Porque palavra dura nem todos estão dispostos a receber. E são as palavras duras, meu irmão e minha irmã, que trazem transformação para a nossa vida. Quando chega pessoas aqui, eu beijo, eu sou carinhoso, eu beijo, eu abraço, eu faço carinho, eu dou palavras de incentivo, elas adoram, mas não são essas palavras que trazem transformação na vida dessas pessoas. As palavras que transformam essas pessoas são as palavras quando eu chamo no particular e eu digo: meu irmão, tu está errado de fazer isso. Meu irmão, você está errado de agir dessa forma. Você tem que tratar a tua esposa com carinho. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 25: nós maridos precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vocês mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. E ser submissa não é estar debaixo do teu marido. Submissa é estar debaixo da mesma missão. Às vezes quem está sendo submisso tem mais autoridade do que aquele que está guiando a missão. Então a gente precisa entender o lugar aonde o Senhor quer nos levar. A gente precisa entender aquilo que o Senhor espera de nós. Jesus, ele veio, tem um momento que ele diz assim: eu não vim trazer amor, eu vim trazer espada. Quando as pessoas leem esse texto, as pessoas ficam meio tontas. Como assim trazer espada? Eu vim trazer espada, eu vim separar aquilo que pode daquilo que não pode. Eu vim separar o que é certo do que é errado. Hoje as pessoas estão preocupadas de fazerem coisas para não magoar os outros. Você que é aqui da Belém, você que está chegando agora, não se sinta, por favor, não fique desconfortável que eu vou te dizer. Mas nessa casa, aqui não é eu penso ou eu acho, é o que a Bíblia diz. Aqui não tem aquilo que o pastor pensa, aquilo que o pastor acha. Tem o que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz é a nossa regra de fé. O que a Bíblia diz é de extrema importância para mim e para todos aqui que congregam. Porque não existe aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Não, eu acho. Aqui a gente não tem o direito de achar, a gente tem o direito de obedecer. E não é obedecer o pastor, por favor. O pastor é mais uma ovelha das muitas que congregam nessa casa. O pastor é mais um homem falho que tenta todos os dias se tornar um varão valoroso. O pastor é mais um que todos os dias bota a cara no pó e pede ao Senhor para ter misericórdia dele. O Senhor é mais um, ou melhor, o pastor é mais um, que quando está tudo dando certo, ele entra em crise. Ele pede a Deus: Senhor, fala ao meu espírito, me confirma o que tu tens para mim. Eu não posso andar por um lugar que tu não estás. Eu tenho uma frase que eu carrego, e para mim ela é algo que eu nunca vou me apartar dela. A pior coisa que tem na vida de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não mandou para fazer. Lembra Saul? Saul foi rei 40 anos em Israel. A Bíblia diz, os historiadores dizem que no segundo ano do seu reinado, Deus já não estava mais com ele, mas ele continuou 38 anos no reinado. Ele era rei, ele tinha riqueza, ele tinha um exército, mas Deus já não era mais com ele. Saul começa o seu ministério, pastor, profetizando e adorando, falando em outras línguas, profetizando no meio dos profetas. A Bíblia diz que o final do ministério de Saul foi consultando uma cartomante. Porque o grande problema, igreja, não é como se começa, mas é como se termina. O grande problema não é a forma como você inicia, mas é a forma como você termina.
Salomão, ele começa o seu ministério sacrificando 1000 bois. Uau, o homem de Deus. Mas ele termina o seu ministério deitando com 1000 mulheres. Salomão troca os sacrifícios pelos prazeres. E talvez essa palavra seja uma palavra dura, mas é uma palavra para eu e você refletirmos e olharmos para dentro de cada um de nós, para ver de fato aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesses dias. Eu conversava com meu amigo, dizendo para ele o seguinte, ele disse para mim: ô Léo, eu acredito que virá um grande avivamento no Rio de Janeiro. O que está faltando no Rio não são mais igrejas, é uma igreja posicionada. E eu falei para ele: é isso que eu creio, eu prego isso nessa igreja. Eu não estou dizendo que nós seremos essas pessoas, mas se Deus permitir, eu quero fazer parte desse exército. E como fazer parte de tudo isso? É simplesmente não negociando os valores eternos. Tudo que tem preço, grava isso no seu espírito, tudo que tem preço está à venda, tudo que tem valor não se compra. Tudo que tem preço, quem botar um dinheiro mais alto vai levar, mas o que tem valor é inegociável. E a Bíblia diz que eu e você fomos comprados por um alto valor, um alto preço, mas que eu digo valor, mas não foi nada que pudesse pagar. A Bíblia diz que nós fomos comprados por sangue inocente. Não existe dinheiro na terra que possa comprar a tua e a minha libertação. A salvação na vida de um ser humano é a coisa mais valiosa que existe. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver salvação, é duro que eu vou te falar, você vai queimar no inferno. Pastor, e como fazer para ser salvo? Coloca para mim Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não é simplesmente eu crer no meu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, mas a Bíblia é clara, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Se com a tua boca confessares, então pastor, eu tenho que chegar e tenho que confessar exatamente. Quando eu confesso que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, crendo no meu coração, a Bíblia diz que eu sou salvo. E a salvação é a coisa mais preciosa na vida de um homem. Todos nós começamos numa vida aqui e terminamos aqui. Alguns vivem 70 anos, outros 75, outros 90, outros 100. Existe um tempo finito, existe um tempo que começa e um tempo que termina. Mas eu quero, em nome de Jesus, falar algo para você que é muito precioso nessa manhã. Tudo que começa e tudo que termina é a nossa parte física aqui nessa terra. A Bíblia diz que nós somos um espírito que habita um corpo carnal, um corpo de pecado. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito, ele é eterno. Não existe reencarnação. Coloca para mim Hebreus 9, 27. A reencarnação, ela não existe. Não é porque eu acho, é porque a Bíblia diz. E como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Quantas vezes? Uma. Vindo depois disso o Espírito, ele não reencarna em lugar nenhum. O nosso Espírito, ele é eterno. Quando nossa vida finita começa nessa terra e ela termina, o nosso Espírito tem duas opções. Ou ele vai para a glória com o Pai, ou ele vai para o outro lugar que você sabe qual é. E eu não quero te colocar medo nessa manhã, mas eu preciso te trazer uma palavra de verdade, porque hoje se prega muito sobre prosperidade, vai voar igual um foguete, vai ficar rico como Salomão, mas o que Jesus espera de mim e de você não é uma riqueza terrena, isso ele até dá para a gente como um mimo. O que ele espera de mim e de você é um posicionamento nele, para que nós possamos herdar o céu. Glorifica o Senhor. Por isso a coisa mais preciosa para Jesus na terra é uma alma. Quando eu vejo esses jovens, esses adolescentes descendo as águas,
Ontem eu estava aqui na festa, Country. Aí um menininho me abraçou ali fora. Ele falou assim, ele desceu as águas, ele falou assim: pastor, muito obrigado por tudo que você fez na minha família. Você salvou a minha vida. Eu falei: meu príncipe, eu não fiz nada, quem faz é Jesus. Mas ele falou para mim, ele deve ter 11 aninhos no máximo, 12, não sei. Ele falou: pastor, você salvou a minha vida. Eu falei: quem salva é Jesus, meu príncipe. Ele hoje desceu as águas, ele chorou tanto. Cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Te amo. Ele falou: pastor, você salvou a minha vida, você salvou minha família. Eu falei: não, foi Jesus que fez. Sal da Umbanda. Cadê a mãe dele? Traz ela aqui. Cadê a mãe dele? Jesus é tão lindo. Você é amiga da Luísa? Do Paulo? Tá, do Rodrigo. Da pastora do Fernando Rodrigo, tá. Essa semana eu estava conversando com a Luísa. E a Luísa falou dela. A Luísa falou que tinha uma família que ia se batizar. Mas eu não sabia que era você. E agora eu estou sabendo que é você. Vocês vieram da Umbanda, é isso? É? Você botava roupa? Só Jesus pode fazer isso. Glorifica o Senhor. Abraça sua mãe aí. Quando a salvação chega numa casa, a casa é transformada. Quando a salvação entra em um lugar, toda a família é restaurada. Eu queria que você agora estendesse a tua mão para cá, para essa família. Nós vamos abençoar eles. Pai, eu quero entregar essa família diante do teu altar. Deus, a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que essa mulher, Deus, assim como ela foi usada lá do outro lado, só que lá ela era chamada de cavalo, e agora aqui ela é tratada como filha, amada, escolhida. E eu quero te pedir no nome de Jesus, que tu coloque sobre a vida dela tudo aquilo que tu tens para derramar neste tempo, não só sobre ela, mas sobre cada um desses preciosos, que eles sejam tomados por ti. Cerca o Senhor com labaredas de fogo, coloca anjos ministradores guardando a entrada e a saída dos teus filhos. Nós proibimos qualquer tipo de retaliação sobre eles. Coloca um anjo, Deus, na entrada e na saída, e não permita que nada, absolutamente nada de errado venha acontecer com os teus filhos. Nós pedimos que o teu sangue, o sangue da nova aliança, seja derramado sobre eles nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Te amo. Agora eu entendi porque que ele falou: você salvou a minha família. Jesus é lindo. Jesus não falha. Você precisa crer em Jesus. Essa igreja só existe por causa de Jesus. Essa igreja não tem nada a ver com o pastor Léo e com a pastora Marta. Essa igreja é Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça desse lugar. Ele é o único e soberano Deus. Só existe um que reina nesse ministério. Só existe um que pode ser adorado nesse lugar. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Para todo sempre. O Espírito de Deus, ele ministra sobre o meu espírito. Eu não posso interromper essa reunião sem antes fazer um convite.
A Bíblia diz que se nós confessarmos diante dos homens que Ele é Senhor e Salvador, a Bíblia diz que naquele grande dia Ele nos confessará, Jesus, diante do Pai. Essa manhã é uma manhã de salvação. Deus usou o batismo de um parente seu para trazer você à igreja, quando na verdade Deus queria se encontrar contigo. Se você entender isso nessa manhã, e deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja, você não precisa fazer parte dessa igreja. Nós não salvamos ninguém aqui. Quem salva é Jesus Cristo. Mas se você entender nessa manhã, você que está lá fora me ouvindo, você que está aqui dentro, se você entender nessa manhã que não é um pedido do pastor Léo, mas o Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis, querendo se revelar para mim e para você nessa manhã. Se você entrou aqui nessa manhã, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu o que o Espírito Santo está falando dentro de você, porque você talvez esteja sentindo um arrepio, ou talvez não, mas alguma coisa diferente, isso não é simplesmente, eu estou com uma sensação, não, isso chama-se Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele é o consolador deixado pelo Pai. Se você entender isso nessa manhã, aonde quer que você se encontre agora, eu quero te fazer um convite. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante o seu braço bem alto, por favor, que eu quero orar por você. Glórias a Jesus, 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 glórias a Jesus. Jesus, Ele não chama pessoas perfeitas para andar com Ele, ó, se conserta primeiro, depois vem, não. Vende a mim como estás. Você que levantou a mão, eu quero convidar você para vir aqui à frente, que eu quero orar por você. E você que ainda não levantou a mão, mas sabe que é com você que Deus está falando, eu quero te pedir em nome de Jesus, não tenha vergonha, creia nisso, vai ser um divisor na sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui que eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida. 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 Uau. Te amo, Senhor. Jesus só quer tocar na sua família. Glórias a Jesus. Estenda sua mão para cá, por favor. Vocês que vieram aqui, repita comigo, por favor, uma oração. Repete só o que eu vou falar. Repete comigo assim, ó. Senhor Jesus, bem alto. Eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Cuida de mim. Todo o meu passado eu lanço fora, e a partir de hoje eu quero viver aquilo que tu tens para mim. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu sou único e suficientemente teu filho. Pai, eu louvo a Ti por cada uma dessas vidas. Eu clamo a Ti, meu Pai, e peço que o Senhor guarde cada um dos Teus pequeninos, de modo que eles não venham se perder. Coloca anjos ministradores guardando eles em cada momento. Coloca sede e fome da Tua palavra sobre o coração dos Teus filhos, e ajuda-os, Pai, a cada dia mais Te conhecer em espírito e em verdade. Nós abençoamos cada um dos Teus filhos nesta manhã e declaramos em nome de Jesus que eles sejam tomados pela Tua glória e pelo Teu poder. Nós abençoamos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu queria que vocês todos virassem para lá, que vocês vissem a nova família de vocês aí em Cristo.
Tenta a tua mão bem alta. Pai, graças te damos por esta manhã. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Obrigado por essa manhã de salvação, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.